Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso devocional da tarde. Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Estamos aqui vendo, esta semana, o nosso pequeno estudo do livro de Gênesis, no capítulo 6, onde nós estamos conhecendo e aprendendo um pouquinho da vida de Noé, tirando algumas lições que ele nos dá, não somente ele, mas a sua família. E hoje, no nosso devocional, nós vamos estar trazendo o tema que é Mulheres Sanadas para Sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus. Executa a ordem de Deus sem aumentar e sem diminuir. Nós que estamos aprendendo a ser guiadas por Deus, nós executamos a ordem de Deus, sem aumentar e sem diminuir. Hoje, este é o tema que vamos estar vendo nesta tarde. Para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes, sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. E antes de estarmos falando um pouquinho deste tema que vamos estar trazendo nesta tarde, eu quero pedir a você, mulher amada, mulher hermosa, para que vai compartilhando. Compartilha aí esta palavra, este devocional neste dia para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Glória a Deus. Vamos estar então, amadas do Pai, lendo no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 15 e 18. Sim, do 15 ao 18. Gênesis, capítulo 6, do 15 ao 18. Nos diz assim a palavra do Senhor nesta tarde. Desta maneira farás o comprimento da arca será de 198 metros, sua largura de 33 metros e 21 metros sua altura. Uma janela farás na arca, com pouco mais de meio metro de elevação pela parte de cima, e porás a porta da arca ao seu lado, e lhe porás pavimentos, um embaixo, um segundo e um terceiro. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne que debaixo do céu possui espírito de vida. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher de teus filhos contigo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amadas do Pai, ontem nós vimos, quando Deus fala ali, dá uma ordem, a Noé, né? E Noé, ali escutando a ordem do Senhor, agora Deus já começa a dar ele as instruções de como ele vai estar fazendo aí esta arca, né? O tamanho, a altura, tudo isto o Senhor passa a dar essa instrução para Noé. E enquanto, amadas do Pai, eu lia, enquanto eu lia, meditava e escrevia, me fiz a pergunta, será que no tempo, que estamos vivendo, acontecendo tantas coisas, passando por tantas coisas, está muito parecido com o tempo de Noé? E eu fiquei, fazendo essa pergunta, será que se Deus, amadas do Pai, nos ordenasse, a fazer uma arca ou alguma coisa parecida neste tempo que estamos vivendo e que está muito parecido, repito novamente, muito parecido com
com a época de Noé? Será que nós faríamos? Será que nós obedeceríamos? Como Noé, ele obedeceu, ele não questionou, né? Ele não questionou, ele foi ouvindo, né? E foi recebendo aquela instrução, sem bater de frente, como muitas vezes nos passa, nos acontece, que Deus nos fala algo, Deus nos ordena fazer algo, e nós muitas vezes perguntamos, questionamos, batemos de frente com a vontade de Deus, com a ordem de Deus. Então eu me fiz esta pergunta: será que nós, amados do Pai, obedeceríamos sem perguntar algo para Deus? O Senhor diz aqui no versículo 14: faz para ti uma arca de madeira, de cipreste. Farás aposentos na arca e a untarás com betume por dentro e por fora. Agora no versículo 16, amados do Pai, no versículo 15, perdão, Deus passa para ele todas as medidas. Agora Deus está passando as medidas todas para Noé. Podemos ver aqui que nenhum dos versículos do capítulo desta passagem, amados do Pai, vai nos relatar que Noé foi contra a ordem de Deus, ou opôs algum obstáculo para executar esta tarefa, executar este desafio. A palavra do Senhor não relata isto. O que relata é que Noé foi obediente à voz do Senhor. E ele poderia ter questionado, não? Ele poderia ter questionado, podia ter feito alguma pergunta, mas ele não faz. Sabemos que naquela época não havia chuva, né? E ele poderia, né, perguntar, né? E ele não fez. E quando lemos, amadas do Pai, como foi dada as medidas, né? Foi largura, o tamanho das janelas, né? Tudo ali, tudo na medida certa. E Noé, ele não aumentou e nem diminuiu, né? Ele estava fazendo do jeito que Deus estava ordenando. E muitas vezes o Senhor nos ordena fazer algo. Nós queremos colocar algo por nossa própria conta. E muitas vezes não dá certo. Quase sempre não dá certo. E nós queremos estar... nós queremos questionar ainda porque não deu certo. Sabendo que Deus nos deu uma ordem. E nós aumentamos ou nós diminuímos. Isto muitas vezes nos passa. E nós vimos aqui que Noé, ele seguiu à risca a ordem de Deus. E quando lemos como foi dada as medidas, amadas do Pai, tem o seu significado. Sim? Podemos ver que as palavras hebraicas traduzidas janela e porta têm um significado diferente do que aparentam. Por exemplo, a palavra janela era obviamente o meio não só de iluminar a arca, mas também de ventilá-la. E possivelmente, amadas do Pai, se tratava de um espaço aberto de cerca de 44.072 centímetros, 18 polegadas de altura, com uma longarina, não, em toda a volta da arca. Olha, fornecendo amplo
suprimento de ar. E estava protegida, amadas do Pai, pelos beirais que se estendiam do telhado. E além disso, amadas do Pai, acreditava-se que a porta se estendia até os 3 andares, e a arca provavelmente teria deslocado 30.000 toneladas ou mais de água. Então era uma embarcação enorme, amadas do Pai. Era uma embarcação enorme. Como Deus, Ele é maravilhoso, né? E como podemos ver essa obediência linda de Noé. E aqui também, amadas do Pai, podemos ver que não está somente Noé involucrado, envolvido em fazer esta arca, em fazer esta embarcação. Não está somente ele, mas também a sua família. Quando o Senhor manda fazer algo, nós devemos que fazer. Não, quando Ele nos manda fazer algo, faça como Ele te manda, como Ele nos manda, devemos fazer. Não? E não inventar nada. Deixar do jeito que Deus está fazendo. Executar o desenho de Deus. Então, Deus, amados do Pai, estava dando a Noé o projeto de construção. E uma coisa que nos chama aqui a atenção, que esta construção, né, desta arca é o primeiro navio que haveria, não, de ficar por em cima das águas. Aleluia! E hoje sabemos que o primeiro homem a construir um navio foi Noé, orientado por Deus, o maior arquiteto do mundo. Glória a Jesus, aleluia. Não? Glória a Deus. E assim, Noé estava fazendo na orientação do Senhor. E o nosso devocional e a lição que hoje nós trazemos para a nossa vida é, amadas do Pai, que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós devemos executar esta ordem de Deus, sem aumentar e sem diminuir. Não devemos aumentar nada e nem diminuir. Devemos fazer certo. Devemos fazer conforme o Senhor está nos apresentando. Conforme o Senhor está nos apresentando. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então Noé estava ouvindo atentamente. Imagina se Noé tivesse colocado alguma coisa que não era para ter colocado na arca. Imagina se Noé tivesse ali colocado uma janela, mais uma janela onde que não era para ser colocado. Com certeza, aquela embarcação ia se naufragar. Ia se naufragar. Então ficam atentas, mulheres amadas do Pai, mulheres sanadas para sanar. Fica atenta na instrução do Senhor. O que o Senhor estiver te instruindo, faça. Faça do jeitinho que Ele está te instruindo. Não coloca nada e não diminui nada. Faça do jeito que Ele te mandar. Quando nós recebemos a ordem, nós devemos obedecer. Então ficamos por aqui. Amanhã nós voltamos com mais um devocional da tarde, trazendo aí mais um tema relacionado ao nosso pequeno estudo do nosso livro de Gênesis, onde estamos vendo, não, o nosso personagem, né? Estamos falando assim, desta maneira, Noé e sua família, a obediência de Noé, né?
Nós vimos aí Noé, um homem que andava com Deus, um homem que amava Deus, né? Um homem que se apartava do mal. E aonde foi um homem que achou graça, não? O Senhor achou graça na vida de Noé. Então, que nós sejamos como Noé, obedientes, andando com Deus e amando a Ele cada dia mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, deixa o seu like, seu comentário. Se não quiser deixar seu comentário, pode deixar aí seu pedido de oração, que estarei orando por você. Não esqueçam de estar ativando o sininho da notificação, que é muito importante. Quando você ativar, você vai receber 3 opções e você vai ativar a primeira, que é todas. Deus abençoe a vida de vocês. Se Cristo não voltar e não nos passa nada, amanhã estaremos de volta com o nosso devocional da tarde. Deus abençoe vocês.